Olá pessoal, tudo bem? Seguindo com o nosso curso sobre concessões de serviços públicos, eu abordarei nesta aula os temas do equilíbrio econômico-financeiro, do reajuste e da revisão. Esses temas são muito relevantes e também são bastante polêmicos. Eles são relevantes porque o equilíbrio contratual é fundamental para se manter a sustentabilidade do contrato de concessão e também da própria concessionária. No entanto, esses temas são polêmicos pelo fato de que geram muitos conflitos e pelo fato de que muitas vezes causam insatisfação nos usuários, no poder concedente, até porque, para se equilibrar o contrato, é preciso, em algumas situações, que se eleve a tarifa dos serviços públicos. Então, temos aqui muita polêmica, muitos conflitos e isso é natural. Bom, antes de abordar as técnicas de reequilíbrio econômico-financeiro, eu gostaria de dar um passo atrás para nós entendermos o contexto desse assunto. Vejam, sempre que um agente econômico participa de uma licitação, é natural que ele faça sobre aquela licitação uma análise de potencial retorno, ou seja, para que uma empresa venha participar de uma licitação com o objetivo de celebrar uma concessão de serviço público como contrato administrativo, naturalmente essa empresa fará uma análise para saber qual será o retorno que obterá com aquele contrato e se, portanto, valerá a pena assinar aquele contrato em vez de investir em outras atividades no seu dia a dia, tá certo? Vejam, os agentes econômicos, nessas expectativas, observam basicamente dois fatores. De um lado, os agentes econômicos observam as receitas que poderão auferir com a execução do serviço concedido e ainda observam os custos, as despesas e os investimentos que terão que assumir com esse contrato de concessão. Então, a expectativa do agente econômico é formada, de um lado, pela expectativa sobre as receitas e, de outro, pela expectativa de custos, despesas e investimentos, o que os contadores e economistas frequentemente chamam de OPEX, custos operacionais, e CAPEX, investimentos. Bom, a proteção dessa expectativa, dessa relação entre entradas e saídas, dessa equação entre receitas e, de outro lado, custos e despesas, é, portanto, fundamental, porque é essa expectativa que se construiu no momento da licitação e essa expectativa tem que ser minimamente respeitada para que se leve a sério o princípio da segurança jurídica e também para que se concretize a garantia de vinculação do contrato ao instrumento convocatório. A segurança jurídica e a vinculação do contrato ao instrumento convocatório são princípios fundamentais em matéria de contratação pública e aqui em concessões também tem que ser observados e isso necessariamente nos leva ao tema da intangibilidade da equação de equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, é preciso que nessa relação contratual se respeite essa expectativa originária entre ganhos de um lado e despesas e investimentos de outro. Bom, por que eu digo que é fundamental proteger essa equação de equilíbrio econômico-financeiro? Por que eu digo que existe um princípio da intangibilidade da equação de equilíbrio econômico-financeiro? Eu digo isso porque, além dos princípios gerais, a Lei de Concessões traz diversos mandamentos nesse sentido. O artigo 10, por exemplo, da Lei Geral de Concessões, prescreve que sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, se as condições originárias do contrato não forem mais atendidas, não forem mais cumpridas, então o contrato terá perdido seu equilíbrio econômico-financeiro e, portanto, deverá ser reequilibrado. Além disso, o artigo 9º, parágrafo 2º, diz muito claramente que os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Então, vejam de novo o legislador aqui com a mensagem de que o equilíbrio econômico-financeiro originário deve ser respeitado e deve ser preservado ao longo da execução contratual. E ainda, no artigo 9º, parágrafo 4º, o legislador afirma que o equilíbrio deve ser restabelecido se houver alteração unilateral do contrato que afete seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, aqui o legislador diz claramente que o Estado pode alterar unilateralmente,
uma concessão de serviço público. No entanto, quando houver alteração unilateral com impacto na equação de equilíbrio econômico-financeiro, é preciso que se garanta o reequilíbrio. É claro que o reequilíbrio não é devido apenas por alteração unilateral. O reequilíbrio é sempre devido nas situações em que um evento impacte o contrato, afete essa relação de entradas e saídas do contrato e nas situações, obviamente, em que esse evento impactante do contrato não tenha sido assumido pela própria concessionária. E aqui, portanto, nós ingressamos no tema da matriz de riscos. Eu já mencionei, ao tratar de licitações e ao tratar do contrato de concessões, que a Lei Geral de Concessões não exige matriz de riscos nesses contratos de concessão comum ou concessão plena. No entanto, o fato de haver matriz de risco não significa que o contrato não trate dos riscos, que a legislação também não trate dos riscos. Obviamente que riscos existem e, mesmo que não haja matriz, nós temos que observar a lógica de tratamento do risco. Então, o que eu quero dizer para vocês é muito simples. Se o risco não tiver sido assumido pela concessionária, então o equilíbrio econômico contratual, não é? O equilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser restabelecido com base em atuações do poder concedente. Então, sempre que houver um evento impactante sobre o contrato e a responsabilidade por esse evento impactante não for da concessionária, seja por uma manifestação expressa de uma matriz de risco, seja por determinação de uma cláusula contratual ou por uma determinação legislativa ou mesmo editalícia, então o Estado deverá promover o reequilíbrio, tá certo? Dizendo de outra maneira, o Estado apenas não manterá o equilíbrio, o Estado não assumirá a obrigação de reequilibrar o contrato quando aquele evento impactante for notoriamente um evento de responsabilidade da concessionária, tá bom? Então vamos imaginar que a concessionária cometa erros na elaboração de projetos executivos. O erro na elaboração de projeto é tipicamente um risco da própria concessionária. Então, obviamente, aí não cabe ao concedente realizar reequilíbrio, tá bom? Vejam, o problema de quem assumiu o risco é um dos problemas mais difíceis nessa matéria, e isso porque, como eu disse a vocês, não há obrigatoriedade de matriz de risco nesses contratos de concessão comum. É óbvio que sempre que possível o poder público deve elaborar essa matriz de risco, mas o fato é que no Brasil, porque a lei não exige, não há matriz em todos os contratos. E sempre surge a discussão, quem afinal deve assumir esse risco ou não. Então, para solucionar essa dúvida, nós temos que olhar sempre a matriz, se houver matriz, e não havendo matriz, temos que olhar a legislação, temos que olhar o edital e temos que olhar as cláusulas contratuais, tá bom? Obviamente, vale repetir, a matriz, sempre que possível, deve ser feita. Por quê? Qual é a vantagem de se ter uma matriz de risco? Bom, a vantagem é que a matriz traz uma lista de eventos e a matriz aponta diretamente quem será o responsável pelos impactos econômico-financeiros daquele evento, tá certo? E mais que isso, a matriz permite que se divida a responsabilidade, inclusive com percentuais. Por exemplo, olha, se uma enchente impactar a concessão de rodovia, o poder concedente assumirá 40% dos prejuízos e a empresa concessionária 60%, ou 50% e assim por diante. Então vejam que a matriz de riscos dá muito mais clareza e ainda permite o uso desses percentuais. Mas, como eu disse, o fato é que a Lei Geral de Concessões não obriga a matriz e por isso nós temos muitos contratos no Brasil que não trazem essa clareza toda para que nós resolvamos, para que nós solucionemos esses problemas. Bom, quais são as técnicas que o Estado pode utilizar para promover o reequilíbrio contratual? Bom, em primeiro lugar, nós temos que fazer o seguinte, sempre que o Estado identifica o risco, sempre que o Estado verifica que esse risco tem impacto concreto sobre o contrato e que há necessidade de se fazer o reequilíbrio, é importante que se calcule qual é esse montante de reequilíbrio e aí o Estado deverá tomar a decisão por qual técnica utilizará para reequilibrar o contrato. Vejam, a técnica mais conhecida e mais comum é a de modificação do valor da tarifa. Então, é possível que o valor da tarifa cobrada do usuário do serviço público concedido se eleve e, em alguns casos, é possível que a tarifa se reduza.
tá certo? Então, pode ser que um evento impactante gere mais custos e aí haverá elevação, e pode ser que no processo de reequilíbrio tenha havido alguma redução de custos e, portanto, ou uma redução de investimentos ou um aumento de receitas e, portanto, a tarifa poderá também ser reduzida, tá bom? Outra coisa, além da modificação de valor de tarifa, é possível reequilibrar o contrato com a previsão de receitas ancilares, que são as receitas alternativas, as receitas acessórias, as receitas de projetos associados. Também é possível reequilibrar o contrato com a modificação de exigências qualitativas e ainda com a extensão da duração do contrato. Vamos imaginar que num determinado município haja uma concessão de serviço de transporte coletivo urbano e que o prefeito não queira elevar as tarifas, embora reconheça a necessidade de reequilibrar o contrato. Nesse caso, para não se elevar a tarifa, é possível que se pactue uma extensão do prazo de duração do contrato. Entenderam? Então, elevação de tarifa ou redução de tarifa não é o único mecanismo para reequilíbrio contratual. Além das várias técnicas para o reequilíbrio do contrato de concessão, nós temos que ter em mente que há procedimentos distintos. De um lado, temos o procedimento de reajuste e, de outro, os procedimentos de revisão contratual. As discussões de reequilíbrio por alteração unilateral, por fato do príncipe, por caso fortuito, força maior, geralmente ocorrem nos processos administrativos de revisão ordinária, que é aquela revisão periódica das condições do contrato, ou de revisão extraordinária, que é um processo pontual, ad hoc, realizado para lidar com um evento impactante específico. Então, de novo, as discussões sobre impactos no contrato geralmente são objeto do processo de revisão ordinária, que ocorre às vezes a cada 4 anos, a cada 5 anos, ou do processo de revisão extraordinária, que ocorre pontualmente para lidar com um problema específico. Em casos nos quais temos agências reguladoras, é muito comum que esses processos sejam conduzidos pelas próprias agências reguladoras e não pelo poder concedente. Diferentemente desses processos de revisão, nós temos ainda a figura do reajuste. E o reajuste é um procedimento pelo qual se busca contornar os efeitos da inflação sobre as tarifas da concessão que são cobradas dos usuários. Imaginem que em um determinado contrato de concessão se cobre hoje uma tarifa de R$10 do usuário. Esses R$10 hoje, naturalmente, valerão muito menos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, a cada ano é fundamental que se verifiquem quais são os impactos da inflação sobre o valor de tarifa e que se corrija o valor da tarifa para se fazer frente ao impacto inflacionário. Isso tudo ocorre não dentro da revisão, mas sim dentro do procedimento de reajuste. E, de maneira geral, de acordo com a Lei de Concessões, é a concessionária que realiza os cálculos de reajuste e submete esses cálculos à homologação ou do poder concedente ou, em alguns setores, do regulador. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido esse assunto do equilíbrio econômico-financeiro, das técnicas de reequilíbrio e também dos processos de revisão e dos procedimentos de reajuste. Até a próxima aula e um grande abraço.